boa tarde a todos e todas que estão aqui. Bom, a gente está iniciando a programação de videoconferências. Eu estou aqui em nome da Escola Judicial, essa é a primeira do ano, e coincide também com o início da pós-graduação online que o Tribunal está oferecendo, juntamente com o Complexo Saraiva. E a professora Vólia está aqui para essa videoconferência e para essa primeira aula da pós-graduação. Só lembrando que essa pós-graduação é a primeira online oferecida pelo Tribunal, que é dando oportunidade para quem está no interior, né, de aprimorar seus conhecimentos, e são 40 inscritos, foram 40 selecionados entre magistrados e servidores. Bom, eu ia dar alguns avisos que foram dados aí, né, sobre o silêncio, sobre esse cuidado, já que a gente está sendo visto e está vendo também. O microfone é muito sensível e está aberto, então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Outra coisa é, quem for fazer perguntas que serão feitas depois do intervalo, se identifica, tá? Fala de onde está falando. E em relação aos intervalos, a professora Vólia, ela vai falar durante algum tempo. Depois dos intervalos a gente abre para as perguntas. E um lembrete, aqui a gente tem alunos da pós-graduação, aqui no interior. A última hora vai ser destinada especialmente para eles, tá? Então, para tirar dúvidas, e é um momento de ter esse contato direto com ela. Bom, o tema escolhido pela professora Vólia, as recentes alterações legislativas, avisos prévio proporcional e teletrabalho. O currículo dela vai ser um microcurrículo, eu vou apresentar agora porque é muito extenso. A professora Vólia é doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, é mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, é juíza do trabalho, titulada 75ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e está atuando atualmente na segunda turma da segunda instância. É membro do corpo editorial da série jurídica e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu da Universidade Unigran Rio e da Renato Saraiva, que é a nossa parceria para oferecer esse curso de pós-graduação. Bom, palavra agora, professora Vólia. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes e boa tarde aos telepresentes, né? Os telepresenciais, os meus queridos alunos, por exemplo, agora o pessoal de Tapetinga. Agradeço a presença de todos e o objetivo do encontro é a gente falar sobre as duas últimas alterações que nós tivemos na CLT. A primeira delas, sobre o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, grande novidade legislativa, apesar de já ter sido criado pela Constituição em 1988. Mas só em outubro de 2011 tivemos o grande prazer de ver finalmente regulamentada a matéria. E o segundo tópico parece até um assunto muito discreto, foi apenas um parágrafo que foi incluído num artigo esquecido da CLT, que é o artigo 6º, que é a subordinação do trabalho à distância, incluindo aí o teletrabalho. Então a gente vai falar de sobreaviso, de subordinação, de teletrabalho, um assunto inteiramente novo. E nesses dois assuntos, provavelmente nós teremos algumas súmulas ou OJs no futuro canceladas, exatamente porque o legislador está mais avançado que a jurisprudência, uma coisa inédita, né, nos dias de hoje. Nós vamos começar falando do aviso prévio. E, apesar de ser um instituto muito conhecido por todos, ele é muito antigo. O aviso prévio já era conhecido lá do direito romano. A gente tem uma época, talvez o instituto mais antigo do direito do trabalho seja o aviso prévio, nas locações de mão de obra, e o próprio salário. E eu aqui fiz para vocês no PowerPoint um pequeno histórico para a gente acompanhar esse histórico do aviso prévio, como ele começou e por onde nós passamos até chegar em 88 ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Vamos olhar o PowerPoint?
Bom, como eu disse a vocês, o aviso prévio é um dos institutos mais antigos. Ele não é um instituto genuinamente trabalhista. Não, não é. Ele tem cabimento nas relações de, por exemplo, representantes comerciais, autônomos, agenciadores. Ele está previsto, estava no Código Comercial, está no Código Civil, está na lei do representante comercial, está na CLT. E ele passou tanto nas corporações de ofício, e vocês vão ver como a legislação era protetiva do patrão. Porque o empregado que pedisse para sair deveria dar o aviso prévio ao patrão, mas a recíproca não era verdadeira. Isto é, historicamente o aviso prévio era uma ferramenta de proteção ao mais forte dessa relação, enquanto poderia ser o oposto. Quem precisa procurar uma nova colocação, quem precisa procurar um novo emprego, é o trabalhador dispensado. Mas isso vem lá das corporações de ofício, onde o companheiro não poderia se desligar do emprego se não desse o aviso prévio ao mestre. Percebam que o mestre aí está, apesar de não ser uma relação de emprego típica, o mestre aqui está como patrão, né, numa semelhança aos dias atuais, e o trabalhador está no lugar do aprendiz. A gente avança mais um pouco e a gente vai ao Código Comercial, que foi a nossa primeira lei brasileira, né, de 1850, o nosso Código Comercial. E esse Código Comercial, embora não tratasse da relação de emprego propriamente dita, ele tratava de tudo um pouquinho. Ele tratava das relações comerciais, hoje chamadas de empresariais, um pouquinho de processo civil, um pouquinho de direito civil, um pouquinho de direito do trabalho, e exatamente ao tratar dos contratos entre o preposto e o preponente, e mais tarde entre o armador, que é aquele que explora a embarcação, e o tripulante, ele tratava da obrigação de dar o pré-aviso. Então isso a gente também tem na nossa lei mais antiga, que é a lei de 1850, que era o nosso antigo Código Comercial. Avançando um pouco, a gente chega no Código Civil. O Código Civil de 16 também tratou do aviso prévio, mas nos contratos de prestação de serviço. E trata até hoje. E ele vai ser muito importante para a gente compreender a sistemática atual da CLT e compreender mais do que isso, se ele é recíproco ou não. Isso é, se é um direito recíproco ou se não é um direito recíproco, analisando exatamente esses institutos que tiveram sua origem lá no direito comum. Bom, mais tarde, se a gente fosse falar de uma lei trabalhista, porque até agora eu falei de Código Comercial, eu falei de Código Civil, não falei nada do direito do trabalho. Vocês não vão acreditar. O primeiro ordenamento, o primeiro ato normativo foi um decreto criado para a doméstica. Por sinal, esse foi o primeiro decreto a tratar da relação do doméstico. E podem analisar, é o decreto 1677 de 23, também falava do cabimento do aviso prévio, mas quando ele pedia para sair. O patrão tinha direito ao aviso prévio, o empregado não. Por sinal, se alguém tiver a curiosidade de ler esse decreto, hoje em dia a gente consegue na internet, esse decreto é a própria demonstração de que o nosso trabalhador doméstico nasceu do seio do trabalho escravo. Né? O escravo de antigamente era o escravo da lavoura e o escravo da casa. O escravo da casa hoje se chama doméstico e o escravo da lavoura hoje se chama rural. E a maior prova disso é que esse decreto dizia o seguinte: para você contratar o trabalhador doméstico, ele deverá comprovar que ele não é um escravo fujão. Então, assim, historicamente é bonito o decreto para a gente ter essa certeza da discriminação e do nascimento dessa categoria. Pois foi a primeira categoria que tinha que dar o aviso ao patrão, nenhuma outra, só ele. Agora, o patrão não precisava conceder o aviso prévio ao trabalhador doméstico. Gente, logo depois disso, a gente teve a Lei 62, de 1935, e a Lei 62 de 35 seria, vamos dizer, o grande esqueleto da CLT, né? Todos devem saber.
que a CLT vamos dizer, 70% dela é uma compilação de leis anteriores e 30% é adaptação e legislação nova, da época, feita em 43. Mas o grande miolo, isso é o esqueleto mais forte da CLT, era a Lei 62 de 35, a parte do direito material. A maior era ela. Era uma pequena CLTzinha, era um pequeno, vamos dizer, regramento dos direitos trabalhistas, um dos primeiros. E lá já havia o tratamento do aviso prévio, como depois passou a ser CLT, de 8 dias para quem recebia por semana e de 30 dias para quem recebia por mês ou, independentemente se recebia por mês ou por semana, que contasse com mais de 1 ano de tempo de serviço. Se a gente olhar lá no PowerPoint, a gente vai ver que nas extinções, está lá escrito, dos contratos indeterminados, o empregado, olha como veio, tinha que comunicar ao patrão. Até 1943, que é quando a CLT vem, o aviso prévio era o instituto que partia do trabalhador para o patrão. Não partia, não era recíproco. Não havia reciprocidade. E se alguém tinha algum direito, era o patrão. Olha como era o passado. E o mais estranho disso tudo, se você separar a lei trabalhista e olhar o Código Civil, que vivenciou, né, ambos estavam vigentes paralelamente, só que um aplicável às relações civis e o outro às relações trabalhistas, lá no direito civil sempre foi recíproco o aviso prévio. Nos contratos indeterminados, aquele que resolver romper deve pré-comunicar o outro, para que o outro possa se preparar para aquela ruptura abrupta daquele contrato. Essa é a grande finalidade do aviso prévio. E a gente se pergunta, como é que no direito do trabalho, que é um direito genuinamente protetivo do trabalhador, né? Os internautas que estão assistindo sabem disso, os presentes também sabem disso, como é que pode esse direito não ter sido, desde o início, recíproco? Pois ele só passa a ser recíproco exatamente em 1943 com a CLT. A única diferença da CLT para a Lei 62 de 35 foi a reciprocidade do direito que a parte inocente passou a ter no caso das extinções anormais dos contratos de trabalho por prazo indeterminado. Então, essa visão de reciprocidade é muito importante para a gente depois prosseguir se hoje esse aviso prévio que foi regulamentado, se ele é recíproco ou não. Eu acho que vai ser um questionamento muito importante. Bom, a Constituição, pela primeira vez, porque as constituições anteriores não mencionaram nada, essa Constituição, pela primeira vez, no artigo 7º, inciso 21, trata do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de, no mínimo, 30 dias. O que a Constituição mudou em relação à CLT? Quem tiver com a CLT é só abrir. Artigo 487, parágrafo 1º, diz: o aviso prévio é de inciso 1, 8 dias para quem recebe por semana e, inciso 2, de 30 dias para quem recebe por mês ou conta com mais de 12 meses de tempo de serviço. É isso que tem lá. Então, a CLT já dava um prazo diferente para quem tem mais tempo de serviço. Eu acho que vocês nunca perceberam isso. Né? Quem estuda o direito do trabalho, quem faz concurso, quem está fazendo a pós-graduação, a gente nunca se deu o trabalho de ler corretamente esse inciso 2. A gente só estudava o seguinte: o inciso 1 dizia 8 dias, porque não foi recepcionado pela Constituição, e o inciso 2 fala de 30 dias. Mas para quem tem mais de 12 meses, se receber por menos de um mês. Então, mesmo aqueles trabalhadores que recebiam por dia
por semana, ou em periodicidade menor, muito difícil alguém receber por hora, mas vamos imaginar, se ele tivesse mais de um ano, ele não estava no inciso 1, 8 dias, ele estava no inciso 2, 30 dias. O que a gente percebe sem falar da Constituição, só olhando 487 da CLT? O tempo de serviço do empregado poderia alterar o seu prazo ao aviso prévio, e isto era recíproco. O empregador que tivesse um empregado que recebesse seu salário por dia, mas que contasse com mais de um ano, se o empregado pedisse demissão, 30 dias de aviso. Se o patrão o demitisse, 30 dias de aviso. Se ele tivesse menos de um ano, é que o fato dele receber por dia, ou por hora, ou por semana, é que o jogaria na regra dos 8 dias a regra contida no artigo 487, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Bom, a Constituição mudou alguma coisa? Sim. Ela não disse mais os 8 dias. Ela disse aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de, no mínimo, 30. Então não existe mais o aviso de 8 dias. Quem está lá com a sua CLT na mão, vocês vão ver que não foi revogado expressamente o inciso 1. Você tem que pegar o lápis e escrever do lado. Revogado tacitamente pelo artigo 7º, inciso 21 da Constituição. É isso que a gente tem que saber. Pois bem, o que aconteceu depois disso? O Congresso nunca regulamentou esse aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. A tal ponto que a gente chegou a ter uma OJ, que ainda não foi cancelada, não me pergunte como. A nossa OJ 84 diz: aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, para ser norma não autoaplicável. O que disse a OJ, a orientação jurisprudencial? Isso é, o que o tribunal, o que a jurisprudência quis dizer aos jurisdicionados, aos agentes sociais? Não adianta vir ao judiciário pedir o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Você não vai ganhar. Isso é uma norma que depende de regulamentação. Usou até a nomenclatura errada, a gente sabe disso. A correta nomenclatura seria que isto é uma norma de eficácia limitada. Hoje, com a corrente moderna do direito constitucional, não se chama mais norma de não autoaplicável. Todas as normas são aplicáveis, porque todas têm eficácia. O que mudou é se a eficácia é limitada, se é contida, se é uma eficácia plena. Nesse caso, é uma eficácia, você que está lá longe, limitada. Bom, e aí? O que a gente vai fazer a partir desse comando? O Legislativo não fez nada. Não é conveniente para o Legislativo regulamentar. E aí vocês vão me perguntar por quê? Bom, primeiro porque o aviso prévio, esse do inciso 21, que é o constitucional, pela regra do artigo 7º da Constituição, ele é aplicável aos urbanos, aos rurais e aos domésticos. Não é verdade? Aos urbanos e aos rurais está no caput do 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Está no caput. E o doméstico e o avulso está lá no último inciso e no parágrafo único. Então, vocês vão me perguntar, o legislador tem empregado doméstico? Tem latifúndio, isso é terra, que tem trabalhador rural? Não é conveniente. Isto é, o Legislativo descansou sobre a regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Vou usar as palavras do Arnaldo Susequinde, em que ele diz que toda vez que isso acontece, a gente tem um corpo sem cabeça. Você não consegue nem identificar a pessoa.
É como se tivesse um corpo, eu não consigo identificar, é pelo rosto que você faz a identificação. Você não identificava esse instituto. Eu compreendia o que é, porque já aconteceu no artigo 487, de você ter mais tempo de serviço e ter um aviso prévio maior. Isso já era a regra da CLT, só que ele variava de 8 para 30. Ou era 8 ou era 30, não tinha uma variação maior. Bom, o que aconteceu? Exatamente no meio do ano passado, isso é, em 2011, o Supremo Tribunal Federal estava julgando alguns mandados de injunção. E eu coloquei aqui os números para vocês, né? Porque aquele pessoal que está estudando para concurso, ou que está fazendo a pós-graduação, precisa fazer um estudo mais aprofundado, até porque você pode escolher esse como um tema de trabalho final de curso. E aí vocês precisam pesquisar esses casos que levaram o Supremo a pressionar o Legislativo. E são esses mandados aí, o 943, o 1010, o 1074 e o 1090, são os números desses MIs, né, mandados de injunção. Esses mandados de injunção foram de alguns casos concretos em que os trabalhadores vinham pedindo um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço deles. E dizia, olha, eu, né, primeiro caso, eu tenho 20 anos, fui demitido, só ganhei 30 dias e a regra do artigo 7º. E o 7º, 21, ele me garante, a Constituição me garantiu proporcional ao meu tempo de serviço. Eu não posso ganhar igual um menino que tem 5 meses de casa. E essas questões, obviamente, passaram pelo TRT, pela vara improcedente. Até porque tinha OJ, não tem direito. Passaram pelo tribunal improcedente, OJ 84, não tem direito, está lá. Foram para o TST, foi o próprio TST que uniformizou a jurisprudência, improcedente, não tem direito. E essas questões não iam chegando da forma correta, que é através de mandado de injunção, ao Supremo Tribunal Federal. Até que o Supremo fez, ainda bem, e eu diria que na área trabalhista foi pela segunda vez, essa posição normativa e, vamos dizer, invasiva de poderes do Supremo Tribunal Federal é louvável, e foi a segunda vez que ele pratica isso na nossa área. A primeira vez foi lá na lei de greve, quando trata do servidor público, que ele mandou aplicar a nossa lei do empregado a eles, porque até hoje o Congresso não regulou a greve do servidor público estatutário. E aí o Supremo foi lá, você não regulou, então eu regulo. É a lei 7784. E numa segunda vez, eu elogio muito, porque se o Legislativo não age, o Judiciário age. Os ministros reunidos entenderam que deveriam aplicar para aqueles casos concretos de mandados de injunção o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Foi uma posição fantástica. O problema é que eles tiveram que suspender o julgamento porque não havia uma unanimidade de quanto seria o tempo. Um sugeriu aplicar a lei da França, o outro da Itália, o outro da Espanha, e era muito engraçado. Um achava que era um dia para cada um ano, o outro achava que eram 30 para cada um ano. E olha, eu vi teses, né, e os jornais publicaram, e obviamente, como eu dou aula disso, estudo, eu li tudo que eu podia ler a respeito, desde aqueles que acrescentavam só mais 30, além dos 30 já existentes, até aqueles que acrescentavam até um ano de aviso prévio, isso é 12 meses. E a gente não tinha um meio termo. A situação estava bem difícil quando o Legislativo, pressionado por esse rebuliço social, porque isso saiu em todos os jornais, vocês devem lembrar, né? Os internautas que estão assistindo também devem lembrar, nesse rebuliço social, o que a gente percebeu? Alguém tem que dizer quantos dias para cada ano. E se a gente não disser, olha o Legislativo pensando, eu vou ficar na mão do Judiciário. E se a gente chegar
Essa tese diz que você pode ter até 1 ano de aviso prévio. Ficaram apavorados. O próprio empresário ficou apavorado. É melhor a gente legislar aí, né? Colocar um pouquinho, dar alguma coisa e regulamentar. E não deixar o Supremo regulamentar, porque a partir do momento que o Supremo julgasse concretamente aqueles casos, vocês imaginam quantas ações iriam direto em mandados de injunção para casos concretos? O Supremo ia morrer. E os juízes iam começar a aplicar aquilo analogicamente nas ações individuais. A gente ia ter um caos jurídico, diferente da questão da greve, porque a greve é um fato social mais raro, ter greve de servidor público é uma coisa mais rara, acontece, mas não com a quantidade de pessoas demitidas que querem aviso prévio. O número ia ser um caos. Bom, o Legislativo, então, percebeu e agiu. E eu nunca vi algo tão rápido. Eu não me lembro, mas esses mandados de injunção eu acho que foram em junho, maio ou junho. Em outubro, 11 de outubro, foi publicada a Lei 12.506. Quem olha a lei nem acredita. Ela tem um artigo. Chega a ser inacreditável a lei, mas já foi o suficiente. Eles fizeram o que eles queriam. Olha, não tire o meu poder de legislar e não dê tanto. Já estou dando o caminho que eu quero. E a lei foi publicada finalmente, determinando a aplicação, regulamentando, finalmente, de 88 até 2011, coloquem aí 20 e poucos anos, né? Quase 30 anos depois, finalmente, o Legislativo legislou. E aí a gente começa, antes mesmo da gente tratar dos dias, como é que conta, como é que não conta, que eu acho que vai ser a grande novidade, que a matéria é nova. Vamos primeiro falar do seguinte, não sei se vocês leram, eu acho que eu transcrevi, deixa eu só ver aqui, eu acho que eu transcrevi aqui, olha, vamos ler esse artigo juntos, para a gente pensar a primeira controvérsia, né? Porque o grande problema é o seguinte, a lei está aí, né? Eu quero que vocês também, internautas, leiam comigo, a lei está aí. Agora, como interpretá-la? Olha como ela começa, olha que absurdo como ela começa. O aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da CLT, nem vou ler o resto. Nem vou ler o resto. Assim, ele está dizendo que ele regulamentou só o aviso da CLT? Não sei se vocês conseguiram perceber onde eu vou. Eu não comecei lá o início da palestra dizendo que a Constituição diz são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 21, aviso prévio. Parágrafo único. Se estende ao doméstico os incisos. Tá. 21. Avulso, que é o último inciso, 34, não me lembro bem. Está lá aviso prévio. Não estou entendendo. O que quer dizer isso? Então, o nosso primeiro problema é que o legislador legislou muito rápido. Demorou quase 30 anos. Quando fez, só olhou para uma categoria. Gente, não sei se foi proposital ou se foi um lapso. Pode acontecer. Então, a gente vai ter que interpretar. Eu gosto muito das palavras de Ripper. Ripper diz assim, quando a lei ignora a realidade se vinga e ignora a lei. Ele está ignorando que qualquer empregado, qualquer um, seja ele doméstico, rural ou urbano, tem aviso prévio se despedido imotivadamente, num contrato indeterminado. Bom, óbvio, pouquíssimos autores escreveram sobre a matéria, que é muito recente. Por acaso, meu artigo publicou esse mês na LPR, no suplemento. E eu vou deixar depois para vocês, né? Vou deixar com a escola, para aqueles que quiserem ter acesso.
A primeira questão, a primeira controvérsia será: a quem eu aplico esse direito? Quais os trabalhadores que terão direito a ele? Porque a lei, estranhamente, fala só do aviso prévio da CLT. E aí eu já digo, espera aí que a gente vai voltar para cá, quais seriam esses trabalhadores? Eu diria que são todos. Aí você vai dizer, mas olha, como é que você vai interpretar que são todos eles? Se a lei é clara. Não, olha só o que eu escrevi ali. Eu acho que é um texto que a gente interpreta do jeito que quer. Ao fazer a referência ao aviso, ele quis dizer que essa é a única lei que conceitua o aviso, que diz em que hipóteses ele é devido, como era o prazo anterior, se ele integra o tempo de serviço ou não, se ele pode ser descontado ou não, se ele pode ser convertido em pecúnia ou não. Então, a referência ao capítulo tal, do título tal da CLT, é ao instituto e não ao destinatário da norma. Pensar de outra forma seria ignorar a realidade. E a gente tenta fazer, então, uma interpretação extensiva. Então, eu sei que vocês devem ser empregadores domésticos. Então, já saibam que é um direito que, pelo menos pelo meu posicionamento, também se estende aos domésticos. Domésticos, rurais, avulsos e empregados da CLT. Todos têm direito. Todos os trabalhadores. Tá? Então, passamos pela primeira controvérsia. Essa é a primeira. Obviamente que essa é a minha posição. Nem posso dizer quem pensa diferente porque ninguém escreveu a respeito ainda. Mas, provavelmente, teremos pessoas, autores, juízes, jurisprudência, pensando de forma diferente, porque o direito tem essa beleza. Não é uma ciência exata. Cada um interpreta da forma que acha melhor. Vamos para outra pergunta, outra controvérsia, provavelmente decorrente dessa aplicação dessa lei. A questão é: eu aplico imediatamente, retroativamente, para o futuro? O que eu faço? Eu acho que é a primeira pergunta. Se ele já está vigente, se ele já é aplicável, se eu já sei para quem ele é aplicável, o que eu faço? Eu diria, gente, isso aí é regra de conflito de leis no espaço e no tempo. A gente aprendeu isso lá com a lei de introdução ao Código Civil. As leis têm eficácia imediata, se aplicam às relações em curso. Vamos pensar, sempre que vocês pensarem no direito material do trabalho, porque as regras processuais às vezes têm algumas especificidades, isso é, algumas peculiaridades, vocês pensem assim: fato gerador. Se o fato gerador ocorreu na vigência da lei antiga, lei antiga. Se o fato gerador ocorreu na vigência da lei nova, lei nova. Qual é o fato gerador do aviso prévio? Despedida imotivada num contrato indeterminado. Não é isso? Esse é o fato gerador. Então, gente, não é o prazo de 30, não é a despedida, a denúncia, a comunicação de que acabou. Se a comunicação ocorreu antes da lei, antes do dia 11 de outubro, a gente só tem que olhar depois da lei se tem aí um vacátio, para prestar atenção, é a lei anterior, aviso prévio de 30 dias. Se a denúncia do contrato ocorreu depois da lei, aplicação da lei nova. Isso porque, já estudamos lá com Paul Roubier, as leis não têm efeito retroativos para resguardar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, trazer segurança jurídica. Então, professor, eu fui despedido em
julho de 2011. Eu tenho direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? Meu filho, você perdeu. Se você foi despedido um dia antes da vigência da lei, você não tem direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Era exatamente como antes da Constituição. Vocês lembram? A hora extra, antes da Constituição, era 20% para homem, 25% para mulher. Se você fez hora extra até o dia 24 de outubro de 2008, sua hora extra equivalia a 20 ou 25. Se você fez hora extra do dia 5 de outubro em diante, essas laboradas daqui em diante são acrescidas de 50%. Fato gerador, trabalho extra. Lei vigente na época do fato gerador. Pronto. Não tem nenhuma problemática. Então já sabemos que, infelizmente, se você foi despedido lá no passado, mesmo que a ação tenha sido ajuizada depois da lei, não muda nada. Não confundam movimentar a máquina do judiciário para reivindicar direitos com o fato gerador do direito. O fato gerador do aviso prévio é a despedida. Esse sim cria o direito ao aviso prévio. Vamos a outra controvérsia? Para a gente chegar na próxima controvérsia, a gente tem que fazer uma introdução ao tema. Porque essa, eu tenho certeza, é que vai ser a pior delas. Isso é, de tudo que a gente vai estudar hoje, de tudo que a gente vai ver hoje, eu acho que essa controvérsia, que é a reciprocidade ou não, é que vai ser o grande divisor de águas. Por quê? Porque há uma tendência do juiz do trabalho, eu diria, do direito do trabalho, a proteger o trabalhador. Então já há uma tendência interpretativa. Não sei se vocês lembram do princípio indúbio pro mísero, que diz que toda vez que a norma comportar mais de uma interpretação razoável, o intérprete deverá optar por aquela mais favorável ao trabalhador. Princípio íncito do direito do trabalho, comum ao direito do trabalho. Para a gente raciocinar e eu conseguir defender a minha posição, que não quer dizer que seja absoluta, nem quero convencer a todos, isso é, cada um tem o direito de adotar a corrente que desejar, aí a beleza do direito do trabalho, do direito em si, por não ser uma ciência matemática, vamos falar da finalidade. Qual é a finalidade do aviso prévio? Bom, a primeira, independente se é um contrato de emprego, um contrato civil, é evitar uma ruptura abrupta. O que se pretende com o aviso prévio? É que eu possa me preparar para o que tem por vir, que é a extinção desse contrato. Vai acabar esse contrato, eu quero me posicionar. Se você tem uma locação, que é um contrato de trato sucessivo, está sem prazo, está vigorando sem prazo, o locador olha para você e diz: estou dando aviso prévio porque eu quero retomar o imóvel. Ele tem que te dar um prazo para que você possa procurar outro imóvel, para você não ir para a rua de um lado para o outro. Então, os contratos indeterminados, principalmente os de execução permanente ou os de trato sucessivo, o aviso prévio tem extrema importância, porque ele não quer de um dia para o outro estar no nada. Você está abandonado de um dia para o outro. Não, vamos dar um prazo para que a outra pessoa, volte a si, consiga raciocinar, porque é um choque. A primeira finalidade é evitar ruptura abrupta. Segunda finalidade. Eu diria que a segunda finalidade é dar ao notificado, independente se é o patrão ou o empregado, a oportunidade de procurar ou um novo emprego, se for um empregado, ou uma nova colocação no mercado, se for, ou melhor, um novo substituto ou empregador. Então vamos dizer que eu tenho um empregado que é meu braço direito, ou um empregado que é uma peça fundamental. Ele pede demissão. Se ele sair de um dia para o outro, eu posso ficar com prejuízo enorme.
eu preciso procurar alguém, ou dentro da mesma empresa, ou no mercado, para substituí-lo, que ele possa treinar, passar as regras, e a gente consiga, com isso, recolocar um trabalhador naquela função. O empregado é a mesma coisa. Ele precisa, já que foi dispensado, de um tempo para procurar outro emprego. Ele precisa se recolocar nesse mercado. Então, o aviso prévio passou a ser recíproco no direito do trabalho desde 1943, exatamente por essa visão que já era do direito civil há muito tempo. Se o locador pedir, o locador pedir o imóvel, ele dá aviso prévio. Se o locatário quiser o imóvel, ele dá aviso prévio. Se vocês abrirem a Lei 4886, que é a Lei do Representante Comercial, que também tem aviso prévio de 30 dias, um dá aviso ao outro. Quem extinguir nos contratos indeterminados dá aviso de 30 dias. Contrato de agenciador, a mesma coisa, um dá aviso ao outro, 90 dias. Lá na prestação de serviços, na alocação de serviços do Código Civil, tem lá 1 dia, 4 dias, 8 dias de aviso prévio. Quem extinguir dá ao outro. É recíproco em qualquer ramo do direito nacional ou estrangeiro, isso é da parte ocidental, né, porque no Oriente a gente nem tem regramento trabalhista, a gente tem a reciprocidade do aviso prévio. E eu pergunto a vocês, e aqui? Vocês acham que o empregado que tem 20 anos de serviço e pede demissão hoje, 21 anos de serviço, e pede demissão hoje, isso é, depois da lei, ele tem que dar 90 dias de aviso ao patrão? Ou só o empregado, quando é despedido, tem direito aos 90 dias se contar com 21 anos? Se a finalidade é recíproca, o direito é recíproco. Aí vocês vão dizer, não, olha, pera lá, essa tese eu não concordo, porque vamos voltar. O artigo 7º da Constituição disse, são direitos dos trabalhadores. Está lá no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos ou rurais. Inciso 21, aviso prévio proporcional, tempo de serviço no mínimo 30 dias. Entendi o que vocês raciocinaram, que é o que uma corrente vai defender. Que a Constituição foi explícita que esse seria um direito do trabalhador. Não falou das partes, falou do trabalhador. Tá bom, mas vamos raciocinar? Quando a Constituição passou o aviso prévio mínimo para 30 dias, revogou o de 8 dias, quando o empregado pede demissão e ganha por semana e tem menos de 1 ano? Pergunto a todos vocês. Todo mundo já ouviu falar de direito do trabalho. Vocês não estão aqui pela primeira vez no direito do trabalho. Eu imagino que todos sejam estudiosos. Ou, pelo menos, tenham alguma afinidade com a lei. Eu pergunto a vocês, se vocês já ouviram falar, já viram um caso de 88 para cá, de um empregado com menos de 1 ano que recebe por dia, por semana ou por hora, que pediu demissão e só tinha que dar 8 dias de aviso prévio ao patrão? Tenho certeza que todos aqui e lá disseram não. Ora, se a jurisprudência unânime, que é a coisa mais rara do mundo, a gente tem uma jurisprudência tão uniforme, se a doutrina tão uniforme já foi, naquela época, no sentido da reciprocidade dos 30 dias, no mínimo, por que não do inciso todo? Porque só dos 30, porque o inciso fala assim, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, vírgula, de no mínimo 30. Quer dizer que só é recíproco no mínimo 30, o resto não. Tudo bem até aí? A gente tem que ter uma certa intimidade com a lei, para algumas vezes ousar, né? Para algumas vezes interpretar, falar, e além do limite. Eu diria que a lei, em diversos momentos, seja a CLT, a Constituição, comete esses pequenos... Fala menos do que deveria, algumas vezes fala mais do que deveria.
Eu posso dar alguns exemplos só para a gente raciocinar, gente. Isso é raciocínio, só raciocínio. E eu acho que é raciocinando que a gente se posiciona. Eu precisei escrever o artigo para me posicionar, porque eu já não sabia, eu só escrevi o artigo para me posicionar se era recíproco ou não. Fui reestudar os institutos, olhar a parte histórica, entender os raciocínios, para não ser tendenciosa, quero proteger um, quero proteger o outro. Queria ser técnica. Se a gente parar para pensar, vocês já viram que lá na Constituição está assim, são direitos, artigo 7º, caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 33, 29, 30, 31, 32, 33. O que eles falam? 29, prescrição. 2 anos a partir da extinção do contrato, 5 anos durante o contrato. É uma coisa errada. Prescrição, direito do trabalhador? Eu acho que prescrição é o direito do empregador. Já tem alguma coisa estranha? Será que ele quis dizer, lá no caput, direito dos agentes trabalhistas, empregado e empregador? Aqueles pertinentes ao empregado estão aqui. Aqueles pertinentes ao empregador estão aqui. Lá no outro inciso, depois do 29, a gente tem 30, 31, 32 e 33, todos um embaixo do outro, que a gente chama de regras proibitivas ou comandos sociais, numa outra linguagem. E aí eles veem assim, é proibido discriminar o empregado por motivo de deficiência física, por motivo, o trabalho manual não poderá ser diferente do trabalho técnico, etc. E depois vem de novo o outro inciso, é proibido o trabalho do menor de 16 anos e de qualquer trabalho. Aí vem outro também, não poderá haver discriminação do salário em razão do sexo, da cor, da idade. Gente, vocês acham que isso aí foi dirigido para o empregado? São direitos do empregado ou isso é um comando para o patrão? Prescrição. Não pode admitir um menor de 16 anos que está na condição de aprendiz. Isso não é um comando para ele, ele é incapaz. Como é que pode ser um comando para o trabalhador? Isso é um comando, olha, patrão, você não pode contratar um menino que tenha menos de 16 anos porque ele é totalmente incapaz. Você não pode discriminar salário em razão da idade. Isso é a própria Constituição, no mesmo artigo 7º, que diz que são direitos dos trabalhadores, mescla direito dos trabalhadores, dos empresários e comandos sociais, como comandos de prescrição, que o maior interessado é o judiciário, para diminuir o número de ações. Nessa ótica, eu diria a vocês que é comum a legislação cometer esses deslizes, isso também gosto muito das expressões de Carlos Maximiano, que é um autor que escreve só sobre hermenêutica e interpretação, dizer no seguinte sentido, falar no seguinte sentido, a lei só se completa com a nossa interpretação. Realmente é difícil a lei não dizer tudo, né? Prever todas as hipóteses. Não é comum essa tendência. Se a gente for olhar agora recentemente, a lei do doméstico, 2006, salvo engano, lei 11.200 e pouco, salvo engano, foi alterada para acrescentar vários direitos ao trabalhador doméstico. Aqui só é conveniente eu tocar em um, que é a justa causa. Ora, gente, para pensar. Disse lá, hoje, né, a Lei 5859, que é a Lei do Trabalhador Doméstico, ela é no seguinte sentido. Não receberá o seguro-desemprego, nem o FGTS, quando for despedido em justa causa. Constitui justa causa o artigo 482 da CLT, salvo os incisos tais e tais. Aí mandou aplicar. Eu pergunto a vocês, quer dizer que quando o empregado der justa causa no patrão, não pode? Só o patrão que pode dar no empregado. Entenderam ou não? A lei do doméstico só previu a justa causa dele. Quer dizer que o patrão pode ficar 8 meses sem pagar salário para o seu doméstico e ele não pratica a justa causa. Isto é, que o doméstico não pode entrar com a rescisão indireta contra o patrão e não vai receber o aviso prévio dele, mesmo tendo direito. Isto é uma interpretação absurda. Lembrem do Ripper.
Quando a lei ignora a realidade se vinga, ignora a lei. O que a gente lê? Não, ele falou só do 482, mas entenda que ele mandou aplicar o 483 e o 484, porque isso é recíproco. Se eu posso te dar justa causa, você também pode me dar justa causa. Né? Se eu posso te punir, você também pode me punir. Aquele que descumprir grosseiramente o contrato poderá pedir do outro a indenização. Né? Quem praticou a falta não recebe a indenização e o outro poderá pedir a resolução desse contrato. Bom, com esses argumentos e utilizando a visão histórica de que a própria CLT já dava prazos diferentes, isso é, 8 dias para quem tinha menos de 1 ano de casa e recebia por semana ou menos, e 30 dias para quem tinha mais de 12 meses de casa, mesmo recebendo por semana ou menos, eu diria que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é recíproco. Isto é, tanto o patrão tem direito quando o empregado pedir demissão, quanto o empregado tem direito. Sei que esse vai ser o grande tormento. Até que daqui, quem sabe, 5 anos, a gente vai ter uma súmula, uma OJ. Mas a gente vai ter que amadurecer muito o assunto, analisar a quem concorde, a quem não concorde, a quem faça uma interpretação literal e não uma visão sistemática da CLT, quem não vá na visão histórica. E vai ser a grande questão da lei nova, vai ser o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço recíproco. Bom, mas vamos avançar para outro tema. Vamos olhar agora... só para ilustrar, o artigo 599 do Código Civil, ele também estabelece o prazo recíproco, está vigente até hoje, de 1 dia, de 4 dias ou de 8 dias, se ele recebe por hora ou se ele recebe por semana, por mês ou mais, na prestação de serviços, então também é proporcional à remuneração que ele tem e é recíproco. A gente tem essa visão não só no direito civil, no direito do trabalho, como também nas leis esparsas, né, como representante comercial, que também é recíproco. Agora, é bom a gente olhar o outro lado. Devem ter advogados presentes, né, que têm causas e, obviamente, querem defender o seu cliente. Não importa se o seu cliente de hoje é o empregado ou amanhã é o patrão. E ele quer ter um argumento para os dois lados. Ora, quando eu estiver defendendo o patrão, eu quero cobrar. Quando eu estiver defendendo o empregado, eu quero dizer que ele não tem direito. O patrão não pode cobrar do meu empregado. Né? Então, é diferente da visão do julgador, que deve ter uma postura. Já a visão do advogado, ele deve ter argumento